A palavra diz lá no livro de João, capítulo 11, é uma história que muitos conhecem, mas infelizmente poucos conseguem discernir e entender aquilo que está escrito. Mas que você possa compreender, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está querendo falar com alguém aqui nessa noite. Alguém que se encontra desesperado, aflito, angustiado, abatido, achando que está tudo perdido, que já é o fim. Então a palavra diz que Lázaro, lá de Betânia, ele estava enfermo. Lázaro era da aldeia de Maria, que era sua irmã. Maria foi aquela mulher que tinha ungido Jesus com unguento, e ela tinha enxugado os pés de Jesus com os seus cabelos. E seu irmão Lázaro estava enfermo. Então veja, Maria não era qualquer pessoa. Maria foi aquela mulher que pegou um unguento, um nardo, que equivalia a 361 dias de trabalho, e derramou aos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. O negócio era tão precioso que Judas disse assim: para que você está fazendo esse desperdício? Porque quem não crê em Jesus, quem não ama Jesus, tudo aquilo que você vai fazer é desperdício. Por que você está dando o seu dízimo lá na igreja? Compra a cesta. Bispo, eu pego o meu dízimo, eu compro cesta básica e dou para os mendigos lá fora. Não, eu pego o meu dízimo e sempre levo para uma ONG, uma associação, eu sempre ajudo um asilo. A palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se você acha que você agindo assim, você está agindo com sensatez. Se você acha que você pegando o seu dinheiro e dando aos mendigos, você está agindo com sensatez. Mas na maioria das vezes, essas pessoas que dizem isso, elas dizem isso porque elas são avarentas. Elas não ajudam ninguém. Elas ficam incomodadas quando você dá, quando você ajuda, que nem Judas ficou incomodado. Aí Jesus falou para Judas: Judas, deixa ela fazer isso. Os pobres vocês têm aí todos os dias. Agora só porque ela está fazendo uma oferta para mim, você quer atrapalhar, rapaz? Então não atrapalhe aquelas pessoas que querem fazer uma oferta para Deus. Não atrapalhe aquelas pessoas que querem ser fiéis a Jesus. E Maria era essa mulher fiel, e Lázaro também. E as irmãs de Lázaro mandaram mensageiros irem até Jesus dizer que o seu irmão estava enfermo, aquele a quem tu amas. Jesus amava Marta, amava. Jesus amava Maria, amava. Jesus amava Lázaro, amava. Mas não é porque Jesus te ama que significa que você não vai adoecer, que você não vai ter perdas. Não significa que você não pode ser assaltado. Algumas coisas que você está fazendo não venham a dar certo. Mas Jesus te ama. Não, mas se Jesus me ama, então nenhum mal pode me acontecer. Mas acontece, porque o sol nasceu para quem? Para todos. E ali naquela situação, mesmo Jesus amando Lázaro, amando Maria, amando Marta, Lázaro adoeceu. Mas o que passou na cabeça de Maria? Maria era fiel a Deus, Maria era fiel a Jesus. O que passou na cabeça dela? Eu vou escrever um bilhete, mandar um WhatsApp lá para Jesus, e quando Jesus lê o meu WhatsApp, lê o meu bilhete, o que ele vai fazer? Ele vai vir logo me socorrer, porque essa é a impressão que nós temos, né? Que a gente vai chegar na igreja, vai fazer as nossas orações, vai fazer os nossos pedidos, ou então vai entregar os nossos pedidos na mão do bispo, do pastor, do diácono, do profeta, ou de quem quer que seja. Ele vai orar e no instante vai vir a solução dos nossos problemas. Mas só que não foi isso que aconteceu com Maria e nem com Marta. Elas mandaram o bilhete para Jesus, mandaram mensageiros até Jesus, mas Jesus não veio. Jesus ainda demorou 4 dias no lugar onde ele estava. Mas por que Jesus não veio? Se era um caso de vida ou morte, se eles estavam para perder tudo, se eles estavam para falir, quebrar, o casamento estava para acabar, a vida sentimental estava para afundar um abismo sem precedente. Por que às vezes a gente pede e Jesus não vem? É porque Jesus, ele não trabalha no nosso tempo, no nosso momento, na nossa hora.
O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, Ele tem a maneira e o jeito dele trabalhar. Mas uma coisa eu sei, Ele nunca chega atrasado. E Maria e Marta esperando Jesus chegar, e Jesus não chegava. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. No versículo 6, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejá-lo, e você quer tornar para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Você andar de noite, você vai tropeçar. Você só não tropeça quando Jesus está com você. Assim falou e depois lhes disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele está dormindo, então ele está salvo. Deixa ele dormir, deixa ele descansar. De repente ele está com febre, de repente ele está se recuperando de alguma virose. Então, se ele está dormindo, amém, graças a Deus, deixa ele lá dormindo. Mas Jesus dizia isso a respeito da sua morte. Porém cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Nesse meio tempo eu fico imaginando o coração de Marta e Maria, vendo o irmão morrer. Eu não sei se você já pediu algo a Deus, esperou algo de Deus, e aquele algo que você pediu, aquele algo que você esperou, não chegou no seu momento, não chegou na sua hora. Eu fico imaginando como que aquelas 2 irmãs não se sentiram. E eu fico imaginando também os judeus que estavam ali, conversando um com o outro. Quando era para Jesus vir tomar café na sua casa, ele vinha. Quando era para ele comer, participar de alguma festa, ele vinha. Agora que o seu irmão adoeceu, ele não veio. Agora que você está com problema, ele não veio. É o que mais você vai ouvir dos incrédulos, é o que mais você vai ouvir do seu marido, do seu pai, da sua mãe, é o que mais você vai ouvir daquelas pessoas que não acreditam em Deus. Quando vê que você perdeu algo, quando vê que você está passando por algum momento difícil na sua vida, a primeira coisa que eles vão dizer é: cadê ele? Cadê o seu pastor que nem apareceu aqui? Cadê os irmãos da sua igreja que não te estenderam a mão? Cadê os diáconos, os obreiros? Cadê? E foram justamente isso que fizeram. Jesus disse claramente no versículo 14: Lázaro morreu. Mas no versículo 15, olha só o que Jesus diz: e eu me alegro, eu folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Peraí, Jesus ficou alegre com a morte de Lázaro? Jesus ficou alegre. Coisa contraditória, né? Mas Jesus não amava Lázaro? Amava. Não amava Marta e Maria? Amava. Mas ele se alegrou na morte de Lázaro. Por quê? Porque só em momentos como esse nós damos a oportunidade de Deus mostrar quem Ele é. Os momentos difíceis da sua vida são momentos que, se você permanecer, não duvidar, não se mover do seu lugar, você estará dando oportunidade para Deus mostrar o que realmente Ele é na sua vida. E a palavra continua dizendo, lá no versículo 20, versículo 19, que muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta:
eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Crê nisso, Maria? Crê nisso, Marta? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas veja, não adianta você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, não adianta você acreditar que Jesus, ele faz sinais, prodígios, maravilhas, se você tem a impressão que ele chegou atrasado. Ali Maria e Marta, mais Marta, ela estava dando a impressão de que Jesus havia chegado atrasado. Não, mas eu não estou triste com o Senhor. O Senhor poderia ter chegado antes. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado antes, a minha empresa não tinha quebrado, eu não tinha falido, eu não tinha perdido tudo que eu tenho, eu não tinha perdido o meu filho, não tinha perdido o meu trabalho. Se o Senhor tivesse chegado antes, eu não estaria com a minha saúde tão debilitada, eu não estaria assim. Se o Senhor tivesse chegado antes. Mas Jesus disse para ela: Marta, eu cheguei, eu estou aqui. Não importa se eu não cheguei antes, não importa se eu não cheguei no momento que você queria, na hora que você queria, não importa, porque eu cheguei. E quando Jesus chega, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Na sua concepção, na sua cabeça, aos seus olhos, pode até parecer que Jesus chegou atrasado, mas Jesus nunca se atrasa. Jesus, Ele sempre chega no momento certo. E quando Ele chega, mesmo que o seu problema já esteja morto, Ele é Deus, Ele tem a capacidade de fazer aquilo reviver. E foi o que Ele estava dizendo para ela: Marta, olha, eu estou aqui, o dono da vida chegou, vai lá, tire a pedra. E ela disse: não, Senhor, já cheira mal. Senhor, em outras palavras, deixe isso para lá. Eu não estou triste por causa que o Senhor chegou atrasado. Não, mas não mexe não. Não mexe naquilo porque aquilo já está acabado. Não mexe porque aquilo já está destruído. Não mexe porque aquilo já está fedendo. Mas Jesus chega e fala: não, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Nem tudo aquilo que aos seus olhos parece que está perdido, realmente está perdido. A sua empresa ainda não está perdida, o seu comércio não está falido, o seu casamento ainda não está destruído. Essa doença não é o fim. O fim do seu pai, do seu marido, do seu irmão, do seu parente, não é o fim, se você crê. É o que Jesus estava querendo dizer para Marta. Marta, seu irmão vai ressuscitar? Não sei, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Veja, ela não conseguia acreditar que Jesus estava ali, naquela hora, naquele momento, para mudar a situação da vida dela. Ela acreditava que se Jesus chegasse antes, teria jeito. Ou então vai ter jeito só quando Jesus vier depois. Mas Jesus estava dizendo para ela: não, a solução chegou. E eu quero dizer para você nessa noite que a sua solução chegou. Chegou. Você está diante daquele que pode mudar o quadro da sua vida. Você está diante daquele que pode mudar a sua matemática, a sua geografia. Você está diante daquele que pode te curar. Você está diante daquele que fala com os mortos. Oh, meu Deus do céu! Porque às vezes a nossa fé é tão pequena, porque às vezes nós não conseguimos acreditar. Porque quando Marta deu ouvido a Jesus e tirou aquela pedra, ele precisou dizer uma palavra só. Foi uma única palavra. Foi olhar para o túmulo e dizer: Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu. Nós temos um Deus que a morte escuta Ele. Aleluia! A morte escuta Jesus. A morte ouve Jesus. O fracasso, a derrota, aquilo que é um fim, é como eu estou dizendo, aquilo que parece ser um fim para você, Deus vai e coloca uma vírgula. Satanás colocou um ponto final. Satanás diz que não tem mais jeito. Satanás diz que está tudo acabado. Pois bem, se você crê, Jesus, ele vai e coloca uma vírgula e continua escrevendo a sua história. A única coisa que ele quer é que você creia. A única coisa que ele quer é que você tire a pedra.
a dúvida, a insegurança, a incerteza, o medo. Eu sei que às vezes quando você pede algo para Jesus e não chega no seu tempo, a primeira coisa que começa a acontecer é você começar a duvidar. Mas não duvide, crê somente, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Eu fico imaginando Marta: poxa, por que Jesus não chegou? Por que Jesus não veio? Se ele tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes. É como eu disse, os judeus, quando viram Jesus ali, eles começaram a debochar e dizer: nossa, ele está chorando. Vede o quanto ele o amava. Mas é porque Jesus te ama que ele vai te impedir de enfrentar alguns desertos, viver alguns momentos difíceis na sua vida. Por ele te amar, ele permite que você enfrente isso. Você sabia que hoje os nossos filhos, eles são crianças fracas, debilitadas? Sabe por quê? Porque antes não tinha esse negócio de andador, não tinha nada disso. A gente andava, caía, levantava, tropeçava, caía, batia a boca. Hoje não, hoje a criança não pode cair. É protetor no braço aqui, capacete na cabeça, joelheira, aquela coisa. A mãe não quer que caia, a mãe não quer que caia, a mãe gerando filhos fracos, dão umas dores. Jesus é Pai, Deus é Pai. E Deus, ele sabe que a única maneira de nos fazer crescer é realmente permitindo que a gente venha enfrentar as intempéries da vida. E veja, todas as vezes que você passa por um momento difícil e você sai dele, fica uma cicatriz em você. E essa cicatriz é para você lembrar: olha, eu passei por esse deserto e eu venci. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de crente ser forjado, cristão ser forjado, se tornar homem de verdade, se tornar mulher de verdade. Porque todas as vezes que você olhar para as suas marcas, as suas cicatrizes, você vai dizer: olha, doeu, mas eu venci. Foi difícil, mas eu consegui, eu conquistei. Deus foi comigo e Ele me deu a vitória. Então a única coisa que eu quero que você nessa noite faça é crer que Jesus, Ele não está chegando atrasado na sua vida. Ainda não é o fim. A sua história não termina aqui. Deus, Ele não ia escolher você, ia nomear você, ia te chamar pelo seu nome para te envergonhar, para te humilhar. Deus não ia levar você até a metade do caminho. Na metade do caminho Ele ia te abandonar, ia deixar você sozinho, humilhado, abandonado ali. Não, 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 Ele não te abandonou, não te rejeitou, Ele não te deixou, não te largou. Ele está com você todos os dias da sua vida. Só tire a pedra, a dúvida, as pedras que impedem você de estar aqui, as pedras que faz você se mover. Porque quantas são as vezes que você poderia estar aqui, mas a pedra não deixa você vir. Qualquer coisa consegue te puxar. Por esse motivo nós temos orado para Deus tirar tudo aquilo que não presta da sua vida, tudo que é amigo. Veja, tudo que é amigo, amiga, que tenta te desviar de Deus, que tenta te tirar da presença de Deus, não são amigos. E você pode ver que o dia que você falta na igreja para ficar com esses amigos te tratam tão bem, tão bem, tão bem, que você: ai, eu não fui na igreja, mas eu fui lá na casa da coisinha, nossa, foi tão gostoso, nossa, nós passamos uma tarde tão maravilhosa. Nostalgia, ai, a gente lembrou de quando a gente era menina, de quando a gente namorava, de quando a gente saía, passeava. Nostalgia, delírio, não vai te levar a lugar nenhum. Aí daqui a pouquinho você se torna aquela pessoa que já não sente mais saudade da igreja, não sente mais saudade da casa de Deus.
Os louvores já não conseguem mais emocionar você, a oração já não consegue mais tocar em você, a palavra já não consegue mais penetrar no seu coração. Aí você se torna aquele crente perturbado que você está aqui na igreja só olhando no relógio, olhando no celular toda hora, não vê na hora do culto terminar para meter o pé e ir embora. Você não quer viver Cristo, você não quer viver o novo. Porque quando a pessoa quer viver o novo, quer viver milagres, quer acessar as bênçãos de Deus, então ela fica degustando cada palavra, ela sente o Espírito Santo queimar no coração dela, o fogo acende, sabe? E é impossível essa pessoa não levantar a mão, pelo menos para dar um glória a Deus, um aleluia, e querer estar nesse lugar. Então tire a pedra ou as pedras que te impedem de ter um relacionamento maior com Deus. A pedra que te puxa para baixo,